Agora nós vamos falar sobre as diferenças entre a cirurgia otorrinolaringológica entre o adulto e a criança. Quem vai nos explicar tudo sobre isso é a nossa otorrino, a doutora Ana Santiago. Bem-vinda novamente. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Se tem algo que você entende é sobre cirurgia, já faz bons anos, e tanto em adultos quanto em crianças. Então você tem experiência nas duas faixas etárias. E eu queria entender por que na criança todo mundo fala que é melhor. É realmente melhor, doutora? Olha, Mariana, a gente recomenda que quando o problema acontece, quando o problema existe, tentar resolver o mais cedo possível. Então, por que a gente fala isso? A criança, assim, ela sofre um pouquinho na primeira semana e depois eles melhoram muito rápido, sabe? É a primeira semana que é difícil, na segunda semana, aparentemente, a criança não fez o procedimento, de tão bem que fica. No adulto, a coisa se arrasta, demora mais. Então, a gente orienta sempre, quando tem alguma criança com indicação de cirurgia, eu sempre peço para os pais, tenta resolver enquanto é pequeno, não deixe para mais tarde. Quanto maior é a idade do paciente, geralmente mais vascularizado e mais inervada a região. A dor é mais resistente e existe risco maior de sangramento. O paciente pediátrico, quando tem uma indicação cirúrgica, se a gente fez uma boa avaliação pré-operatória, com uma avaliação de função plaquetária, hemograma, ver se existe algum problema que contraindique o procedimento, se está tudo bem, a criança tem indicação para cirurgia, geralmente eles passam muito melhor no pós-operatório do que os adultos. É claro que a gente tem que ter um pouco de cuidado com a questão da hidratação. As crianças, quando fazem cirurgia de garganta, principalmente retirada de amígdalas, eles têm uma dificuldade de alimentação no pós-operatório. Isso é inerente para qualquer idade. A criança tem dor, tem dificuldade, e o adulto também tem. Só que a criança, a gente tem que atentar mais para a questão da hidratação. É muito comum no pós-operatório dessas cirurgias pediátricas de amígdalas, quando a gente tira a amígdala, as crianças desidratarem. Então, a gente tem que estar sempre muito atento para a questão da hidratação. E eu oriento os pacientes que eles têm que observar sangramento e têm que me avisar também se a criança não está tomando líquido no pós-operatório. Tá? Criança é muito rápido, a gente opera no dia seguinte eles já podem estar desidratados, então tem que estar sempre atento à questão da hidratação. Na criança é muito rápido a desidratação e isso realmente pode impactar muito o pós-operatório. Então, cirurgia oral em paciente pediátrico, atentem para o sangramento e para a hidratação. Até eu não me preocupo tanto com a questão da alimentação. As mães ficam muito receosas. Doutora, vai passar uma semana sem comer. Eu sempre brinco, se não comeu na primeira semana, na segunda vai comer, vai emagrecer um pouquinho no pós-operatório, mas ele vai recuperar depois. Não tem como, vai recuperar. A primeira semana é difícil, a segunda eles já estão bem melhores. O adulto, esse processo é mais lento, demora mais um pouquinho. Eu, às vezes, comparando, eu olho o pós-operatório de uma semana de uma criança, o orofaringe quase todo cicatrizado, já não tem mais um pouco tecido de granulação. No adulto demora um tempo bem maior, às vezes uma semana e meia, 2 semanas. O processo é mais lento. Tá? E como o adulto ele tem dificuldade de alimentação, mas ele sempre toma alguma coisa de líquido, é mais difícil de desidratar. As crianças não, tem crianças que se recusam a tomar qualquer tipo de líquido. Então, mamães, fiquem atentas para o pós-operatório, não só para o sangramento. Fiquem atentas para se elas estão ingerindo líquido ou não. Se não estiverem, conversem com o cirurgião e expliquem para ele a situação. Muitas vezes há necessidade de levar esse pequeno paciente, para um serviço de emergência para fazer uma hidratação endovenosa para garantir que o processo continue de maneira adequada. Tá? Então, a dica que eu dou é no pós-operatório do paciente pediátrico, cuidado com a hidratação. O adulto sofre também, mas geralmente ele está mais atento a isso e ele mesmo sentindo dor, ele acaba tomando algum tipo de líquido. Então, desidratação em adulto é mais difícil, acontece também, mas é mais difícil. Tá? O que a gente costuma ver é o seguinte, e a criança que tem dificuldade na primeira semana, o adulto tem dificuldade nas 2 primeiras semanas, geralmente o processo é mais longo. Tá? Nós nos preocupamos muito com a questão do procedimento cirúrgico em si, mas as equipes anestésicas são muito boas, sabe? E hoje os serviços de anestesia, eles evoluíram muito. A gente tem maneiras de fazer todo o monitoramento, tanto da quantidade de oxigênio, a quantidade de gás carbônico que a criança tá inalando. Então, assim, é muito mais tranquilo hoje do que era 10 e 20 anos atrás. Como é que a gente faz para diminuir risco? Faz uma boa avaliação pré-operatória, a criança é submetida ao procedimento e no pós-operatório ela tem que atentar sempre para o sangramento e também para a questão da hidratação.
Então fica a dica, cuidar da hidratação no pós-operatório. A gente pensa que como o adulto tem consciência, vai se alimentar e a criança como não tem, vai recusar e daí acabaria sendo mais tranquilo para o adulto. Não, ele Mas na verdade, eu acho que é medo tempo da mãe de ver a criança não comer. Isso aí, porque às vezes dói quando passa. O que os pacientes te relatam? Que eles quando relatam encosta a comida ou o líquido dói? Às vezes dói até para tomar água. Engolir a saliva já dói. Sabe? Então, assim, é uma dor assim, bem chata, sabe? Mas a tendência é melhorar com o tempo. E quanto menor a criança, o processo é mais curto, tá? E eu vejo crianças muito pequenas que desidratam mais rapidamente do que os adultos. É o que a gente sempre pede para eles atentarem para essa questão da hidratação. Doutora, obrigada por trazer essas informações para nós, por lembrar da importância da gente ter um diagnóstico, de fazer tudo certinho, de fazer os exames pré-operatórios, porque não é uma emergência, é uma cirurgia que pode ser programada. É uma cirurgia eletiva que tem que ser planejada, é feita uma boa avaliação pré-operatória, uma entrevista com a equipe de anestesia e a gente evita a maioria dos riscos para que a criança vá para um procedimento em boas condições. Adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento e um pouco do teu dia a dia, que é o que tu mais faz, né, doutora? Isso. Com certeza. Eu espero que você tenha gostado. Se você vai passar por uma situação dessas e quer tirar alguma dúvida, quer conversar com a nossa otorrino, se quer ter uma avaliação com ela, procura lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, a doutora Ana Santiago, que eu tenho certeza que você vai gostar da conduta, da conversa, todas as dúvidas que você tem, eu tenho certeza que ela vai tirar e você vai para uma cirurgia muito mais tranquila, ainda mais se for nas mãos dela. Obrigada e até a próxima. Querida, até mais.